Olha, na minha família, pelo menos da parte da minha mãe, né? Acho que na casa da minha mãe, a gente se acostumou. Todas as vezes que a gente fazia aniversário, completava, né, um ano de vida, a gente acostumou. A nossa mãe nos ensinou que a gente deveria fazer um pedido ao Senhor. Mesmo que a gente ganhasse presente ou não ganhasse, mas a gente pedia para o Senhor algo de presente. Então todo ano, eu fazia um pedido para o Senhor, e esse pedido era pedindo a salvação da minha família. Todo ano, todas as vezes, era meu aniversário, era o pedido que eu fazia, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. O que aconteceu? Quando foi de 2013 para 2014, tô cansada porque eu tô trabalhando muito, gente. E aí, de repente, me deu vontade de eu vir falar esse testemunho aqui. E Deus sabe todas as coisas, e Ele nunca me usa à toa, né? E eu tô falando, mexendo aqui com a mão. E Ele nunca me usa à toa, Ele não me usa por acaso. É porque o que eu vou falar aqui vai sim tocar no coração de alguém que está precisando ouvir isso, tá? Então eu tô relatando um testemunho meu, eu tô falando algo sobre a minha vida. Então quando deu assim do ano de 2013 para 2014, eu tava passando por uma luta, eu não vou dizer que foi uma das maiores lutas da minha vida, porque não foi, eu tive outras bem maiores. Mas foi ali que houve uma mudança na minha vida, um pedido de oração que eu fiz, né? Era meu aniversário, e aí naquele dia eu estava muito angustiada, coração apertado. Eu estava passando por um período de depressão. Eu estava, mesmo sendo evangélica, conhecedora da palavra de Deus, eu estava passando por um período de depressão muito forte na minha vida. Sendo que a gente diz assim, muito forte, é porque realmente a depressão, quem já teve depressão, ele sabe que existe os níveis, né? Existe a depressão nível 1, nível 2, nível 3, até que leva ao suicídio. Então esse é um nível de depressão, o máximo do máximo que a pessoa tem. E mesmo sendo evangélica, eu estava passando por depressão, eu estava passando por situações terríveis na minha vida, na minha casa. Eu estava passando por isso. Então, naquele ano, entre 2013 para 2014, eu estava com uma depressão tão forte que, mesmo eu conhecedora da palavra de Deus, eu só tinha pensamentos negativos, só vinha pensamento negativo na minha mente, e era uma batalha entre o meu pensamento, o conhecimento que eu tenho na palavra de Deus, a fé que eu tenho em Deus. Era uma batalha. Quem passa por depressão sabe o que eu estou falando. Então, naquele dia, eu estava lavando roupa. Olha, eu não dobrei meu joelho, eu não entrei em um quarto para me fazer uma oração. Não, eu estava lavando roupa. Era entre 1h da tarde para 2h da tarde. E aí eu estava muito angustiada, eu só vivia chorando. E aí eu disse para Deus, eu não aguento mais, Pai, eu tô cansada da vida que eu estou vivendo. Eu disse, Senhor, tá balançando, gente, o celular, porque eu que tô segurando o celular. Foi de repente que eu decidi fazer esse vídeo, tá? Então eu disse pro Senhor, eu não sei se é verdade, Pai, que diz que no céu tu já tem a nossa história escrita. Eu não sei se isso é verdade, isso eu não sei. Mas eu quero te pedir agora, Pai. Eu não sei o que tá mais escrito para mim, eu não sei. Mas eu quero te pedir agora, vira essa página da minha vida e faz uma nova história para mim, escreve uma nova história para mim, porque eu tô cansada de sofrer, eu tô cansada de ter planos e eles nunca ser executados, eu tô cansada de sonhar e nunca se realizar os sonhos, eu tô cansada de planejar e nunca aconteceu o que eu planejei, eu tô cansada disso, eu não aguento mais. Era uma vida que eu tinha, que eu só vivia sofrendo, eu só sofria, eu não, era assim, eu tinha um dia
Num dia eu tinha assim 10 minutos de alegria, o resto da semana inteira era luta, luta, luta. Eu até já sabia. Sabe aquele ditado que diz assim, que quando a criança ela tá sorrindo demais, ela pode se preparar porque tá vindo surra, né? Tá vindo, a mãe vai bater, tá adivinhando o choro. Pois o meu caso era assim, quando eu via eu tá sorrindo, eu dizia, daqui a pouco eu tô chorando. Eu tenho certeza, porque era assim. Era uma vida só de batalha, só de batalha, só de batalha. Gente, eu batalhava muito, eu lutava muito e minha história não mudava, minha vida não mudava. Aí quando foi naquele dia eu muito angustiada, eu pedi pro Senhor, Senhor, escreve uma nova história para mim. Eu disse, eu não vou nem dizer o que o Senhor pode escrever, o que o Senhor vai fazer para mim. Eu não vou nem dizer, eu vou deixar por ti mesmo, Pai. Mas escreve uma nova história para mim. E aí eu lembro que naquele período ali, a minha medida da minha cintura era 36. Eu fiquei tão magrinha, tão magrinha. Eu botava a minha comida, eu fazia o almoço. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Então eu fazia o almoço muito gostoso para meus filhos. E aí eu botava a comida no meu prato. Quando eu começava a comer, a minha comida, ela inundava de água. Mas não era água, era minhas lágrimas. Meu prato enchia de lágrima. Minhas lágrimas caíam assim. Então eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia ficar bem, porque, gente, a pessoa que ela passa uma noite sem dormir, essa pessoa ela não fica legal, ela não fica bem, ela não consegue tratar ninguém bem. Então eu já estava naquele período que eu não conseguia mais sorrir com as pessoas. Eu já vinha sofrendo há muito tempo. Há muito tempo eu já vinha sofrendo, eu já vinha passando por lutas há muito tempo, mas tudo assim, eu vivia assim, bem que dizer, uma fachada. Eu sorria. Eu brincava, eu conseguia brincar, né? Eu via assim uma fachada. E aí depois começava as lutas, as batalhas, voltava à realidade. Mas quando chegou de 2013 para 2014, eu não consegui mais esconder aquela tristeza, eu não consegui mais esconder aquela insatisfação que eu vinha passando na minha vida. E aí, então, quando chegou naquele dia do meu aniversário que eu fiz o pedido, gente, eu recebi a confirmação de Deus quando eu falei aquilo para Deus, que eu fiz aquele pedido, eu me arrepiei toda, meu corpo inteiro se arrepiou, meu corpo inteiro, todos os cabelos da minha cabeça, eu senti que eles levantaram. E ali eu disse para mim mesma, eu disse, Deus ouviu o meu pedido, Deus ouviu o meu pedido, eu acredito. Aí quando foi na virada de 2014 para 2015, eu ouvi a voz de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, eu conheci a voz de Jesus. Então, quando o Senhor disse para mim, te consagra, faz uma consagração por ti, ora e não coloca ninguém na tua oração. Eu fiquei assim, mas eu sabia que era a voz de Deus. Eu digo, pois eu vou começar a fazer. Aí agora você pode pensar assim, mas você não se consagrava? Eu vivia em consagração. Eu vivia em oração. Mas eu não orava por mim. Eu orava pelas pessoas. Sabe aquela pessoa que ela quer ajudar as outras pessoas em tudo? A pessoa precisa de um socorro, você tá ali. A pessoa precisa de um apoio, você tá ali. Então eu queria assim, eu queria apoiar, eu queria socorrer, eu orava, eu ajudava. Mas porque eu não queria ver as pessoas sofrendo. Mas na verdade, quem já estava sofrendo era eu. Quem estava passando pelaquela luta, sabe? Eu me sentia como se eu estivesse assim definhando. Alguém te deu uma corda e você foi descendo por ela. E eu estava assim chegando no final daquela corda, pois era assim que eu me sentia. E eu não conseguia enxergar alguém que eu pudesse assim me segurar.
a não ser meu Deus, a não ser o meu Deus. Então eu dizia para Deus, Deus, me ajuda porque eu não estou conseguindo ter força, eu não sei mais o que eu faço. Por quê? Porque a minha vida material era uma derrota. Eu tentava, eu lutava, todo mundo que me conhece sabe, as pessoas elas têm o costume de dizer assim mesmo, a Nete ela é muito batalhadora, muito. Porque as pessoas viam o tanto que eu lutava para ver se a minha vida mudava. Só tem, sabe quando você dá um passo para frente e 3 passos para trás? Era a minha situação, eu lutava muito. Eu lutava muito, e para quem pensa que eu nunca passei por dificuldade na minha vida, eu já tive fome, porque eu não tinha o que comer. Eu na minha igreja, eu já contei até uma vez esse testemunho, eu passei 2 meses sem lavar o meu cabelo, porque eu não tinha shampoo e nem tinha dinheiro. Porque quando você pega o dinheiro, você fica pensando, eu compro o meu shampoo ou eu compro comida? Claro que você vai escolher comprar comida, claro. Então era isso que acontecia comigo. E aí eu não aguentava mais essa vida, eu não aguentava mais essa situação, eu não aguentava mais aquilo ali, eu não aguentava mais viver aquilo ali. Então com tudo isso acontecendo na minha vida, veio a depressão. Coisa que eu orava por pessoas deprimidas e o espírito de depressão, aquela coisa que faz você pensar em tirar sua vida e você se trancar dentro de um quarto e ir embora. Mas eu estava deprimida, eu estava assim definhando, eu estava seguindo por um caminho que o final não é bom, não tem um bom resultado. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ouvir a voz de Deus e Deus dizia para mim, e Deus disse para mim que era para me consagrar, não colocar ninguém nas minhas orações, e foi o que eu fiz. Eu não coloquei nem meus filhos. Eu já tinha orado tanto por filho, por casa, por pessoas, eu já tinha orado tanto. Então quando Deus mandou que eu fizesse aquilo ali, eu não pensei 2 vezes. Eu disse, eu vou fazer. E eu me consagrava pelos outros, eu parei. Eu comecei a me consagrar apresentando a minha vida, apresentando a minha alma, meu coração cheio de muita mágoa, muita tristeza, muita decepção. Eu estava cansada de ouvir muitos não, sabe? Para tudo quanto é lugar não. Você esperava a porta abrir, a porta não abria. As portas tudo fechada, e aí vinham promessas, eu não via as promessas se cumprir, e eu disse para Deus, Deus, eu tô cansada disso. Então, quando Deus disse para mim fazer isso, eu fui fazer. E aí Deus começou a falar comigo, não usando profetas, não. Para quem pensa isso, não. Deus não usou profetas para mim, não. Deus usou a própria palavra dele para falar comigo. Eu ia dormir, e quando era noite eu sonhava com Deus, Deus me dizendo o capítulo, o livro e o versículo que era para me ler. E quando eu abria a palavra de Deus, seja de madrugada, seja de manhã, porque geralmente eu acordava de madrugada quando eu conseguia dormir, eu acordava de madrugada e eu abria a palavra. E quando eu não conseguia dormir, eu já passava a noite toda lendo a palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia de como estava a minha vida interior. Estava uma turbulência. Então, na palavra de Deus, Deus falava comigo dizendo que eu era valorosa, que o Senhor tinha grandes coisas para mim, que Ele queria me usar. O Senhor, Ele dizia para mim que iria alargar a tenda, que era para mim me preparar, que eu ia ter uma mudança de vida. Aí o que aconteceu? Eu comecei a orar e buscar mais ao Senhor, apresentando só a minha vida, apresentando ali o meu coração, porque eu precisava de uma limpeza, da minha mente, da minha alma, do meu coração, eu precisava daquela limpeza na minha vida, porque chega um tempo que você tem que olhar para você e ver que você é que está precisando de tratamento, você que está precisando ser tratado, você que está precisando de oração, você que está precisando ser edificado. É o teu altar que está precisando de conserto. Então, às vezes, a gente quer muito ajudar as pessoas e a gente não olha para nós mesmos, a gente não olha para dentro de nós. E aquilo tudo que estava acontecendo
Era eu que estava em falha, eu estava em falha, mas até então eu achava que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo, que era orar, interceder e buscar maneira de ajudar as pessoas, mas quem estava precisando de ajuda era eu. E aí Deus, ele começou a trabalhar na minha vida. E quando eu falava com a minha mãe, que eu dizia para ela que Deus tinha dito que era para me preparar as malas, porque ele ia me tirar daquele lugar de sofrimento, que aquele lugar de sofrimento era como se fosse a terra de Lodebar, onde só tinha angústia e dor, miséria. E aí a minha mãe dizia assim: Ernete, tu não tá falando com alguém que tá enchendo a tua cabeça? E quem tava falando comigo era Deus. Quem tava enchendo a minha cabeça era Deus. Então o que eu ia dizer? Eu dizia: não, mãe, eu só tenho falado com Deus. Por quê? Porque quando Deus disse que era para me consagrar, ele também disse que era para me ficar reservada, que era para me manter guardado. Então o que eu entendi? Que era para mim ir para a igreja e da igreja vir para casa. Eu trabalhava em casa, meu trabalho diminuiu, as minhas clientes diminuíram muito, porque quando você não tá bem, nada vai bem. Então a situação na minha casa não estava boa, no meu trabalho não estava bom, meu salão era na minha casa, meu salão também não estava bom, porque você é assim, ó, se você é uma pessoa extrovertida, alegre, aonde você chega, contagia o ambiente, né? Todo mundo, ele se envolve naquela alegria que você carrega. Mas se você tá triste, aonde você chega, aquela tristeza, ela também contamina o ambiente. E isso é verdade. Muitos até dizem assim que é a áurea, né? Tem gente que fala de áurea, né? Para alguns entender o que eu tô tentando explicar aqui. Então, pra mim, não era mais aquilo ali que eu vivia. E olha que eu sou uma pessoa muito alegre. Eu sou uma pessoa que eu durmo e quando eu acordo assim, parece que eu tava dentro de um circo. Eu acordo sorridente, brincalhona. Eu sou assim, eu sou muito brincalhona. Mas não era isso que eu estava vivendo mais na minha vida, não. Não era mais aquela Nete alegre que todo mundo via. Uma menina alegre, trabalhadora, não é mais aquela ali, era uma mulher trabalhadora e triste. Não tinha mais uma mulher alegre. Não era mais uma mulher alegre e trabalhadora. Não, mudou a situação. E então foi passando o tempo e Deus começou a realizar as coisas na minha vida. Deus atendeu o pedido. Então eu me via como Neemias que chegou de frente ao rei e disse: rei, permita que eu vá até a cidade para reconstruir o muro. Eu me via como aquele muro. Eu me via como um muro que precisava ser reedificado, precisava ser reconstruído, né? Então eu precisava de uma reconstrução na minha vida. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu sei que tem alguém que está passando por essa situação agora, está passando por isso agora e está precisando de uma reconstrução. Eu quero te dizer que Deus, ele tem o poder e ele pode todas as coisas, e ele pode reconstruir a tua vida. Ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. A Bíblia diz que o Senhor, ele não nos dá quando nós não sabemos pedir. Então, o que eu pedi para Deus foi somente para ele mudar a minha vida, escrever uma nova história. Eu ainda disse mais: Deus, eu não vou nem dizer o que é para o Senhor fazer, porque tem gente que diz assim: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, faz isso, faz aquilo. Não, eu não disse isso. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu nem vou dizer o que é para o Senhor fazer na minha vida. Eu só quero pedir uma coisa: escreve uma nova história, porque eu estou cansada de sofrer. Eu estou cansada. Eu não aguento mais viver assim. E o Senhor ouviu. Não precisou eu me trancar dentro de um quarto, bater ali a minha porta, dobrar meu joelho. Não precisou. Eu estava num dia muito angustiado, muito agoniado, sabe, coração apertado, a alma clamando socorro. Gente, tinha dias que eu sentia vontade, sabe, assim, de ir pro meio da rua e gritar socorro para alguém assim me socorrer, me ajudar. E eu olhava assim para um lado, para o outro, não tinha ninguém, muito pelo contrário, tinha pessoas que precisavam da minha ajuda, né? Quando eu falo até eu me emociono, porque
eu via pessoas que precisavam era de ajuda. E como que essas pessoas iriam me ajudar? Como? Mas aí eu recorri àquele que pode todas as coisas. Eu recorri ao Deus do impossível. A Bíblia diz que o que há, né? O que é impossível para Deus? Nada, não existe nada impossível para Deus. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo que Deus planejou vai acontecer, porque nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Então, o que eu quero dizer para ti é: Deus, ele pode reconstruir a tua vida. Deus, ele é Deus de reconstrução. Ele faz tudo novo, ele faz de novo. Lembra do Vale de Ossos Secos, onde diz que lá ele mostrou e deu aquela visão para o profeta, onde tinha só ossos. E ele diz: o que tu vê? E ele diz: eu vejo ossos, eu vejo um vale, um exército de ossos secos. E o Senhor disse: viste bem, mas o Senhor deu a ordem pela palavra dele, que aquele exército, aqueles ossos, criasse carne e nervo. Sabe o que Deus diz através daquela palavra para mim e para você? Que ele é o Deus que pode todas as coisas. Então ele mudou a minha vida, ele vai mudar a tua vida também. Creia, porque você vai ser como aquele muro que vai ser reconstruído e vai se tornar uma cidade forte e edificada para a honra e glória, não tua, mas do Senhor Jesus. Então fica com essa palavra em nome de Jesus.